DVD 3, Panorama do Novo Testamento, com o Dr. John Amstutz. Aula 10, Apocalipse, a consumação de todas as coisas. Em relação a toda a Escritura, temos que aprender a manejar bem a palavra da verdade. Devemos deixar a Bíblia dizer o que ela quer dizer e não forçar a Bíblia a dizer o que nós queremos dizer. Portanto, iniciando agora, quero falar sobre como podemos manejar bem a palavra da verdade. Nós precisamos responder 4 perguntas básicas para podermos manejar bem a palavra de Deus. Primeiro, o que é que essa passagem diz em si mesma? Devemos ver aquilo que o autor escreveu. Devemos ler e reler a passagem várias vezes. A segunda coisa que vamos perguntar é o seguinte: o que significa essa passagem em função do que está escrito? Por exemplo, Jesus disse, deveis nascer de novo. É o que João, no Evangelho, diz que essas foram as palavras de Jesus. Importa nascer de novo. O que significa? Nicodemos errou porque ele pensava que era nascer de novo fisicamente. Mas não é isso que Jesus queria dizer. Primeiro temos que descobrir o que a passagem diz, depois o que significa na sua circunstância original. E aqui nós precisamos de ajuda, muitas vezes, de outras ferramentas bíblicas para nos ajudar a entender o texto. Depois, então, de descobrir o que significa, temos que ligar com todo o resto das Escrituras. Portanto, a terceira pergunta é: como essa parte está ligada com o resto do Novo Testamento e da Bíblia inteira? A palavra de Deus não pode se contradizer porque é o mesmo autor inspirando todos os escritores. É aí que entra muita falsa doutrina quando as pessoas ensinam só uma parte da Bíblia e não a Bíblia inteira. E a quarta pergunta é: o que essa passagem significa para mim, aqui e agora? Foi por essa razão que a Bíblia foi escrita para mudar as nossas vidas. E então temos que voltar para o versículo que nós iniciamos essa série. Qual é o propósito da Bíblia? Lembre-se que tem 2 propósitos. É para nos fazer sábios para a salvação em Cristo Jesus e para nos preparar para toda boa obra. Nada pode ser mais prático do que isto. Por isso, precisamos fazer as 3 perguntas primeiro, para estarmos em condições de fazer a última pergunta. Olhando para a palavra de Deus, precisamos deixar que Deus fale aquilo que Ele quer falar para nós. E é assim que eu quero fazer com o livro de Apocalipse. O que é que ele diz? O que está de fato dizendo? Tem gente que força o Apocalipse a dizer coisas que nunca disse. O que significa Apocalipse? Como o que diz Apocalipse se encaixa com o resto das Escrituras? E qual é a mensagem, então, para a minha vida que vai mudar minha vida hoje? Vamos agora procurar nos colocar na pele das pessoas daquela época que receberam o Apocalipse pela primeira vez. Vamos abrir no primeiro capítulo de Apocalipse e ver os primeiros 3 versículos. Apocalipse 1, de 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Veja o terceiro versículo. A pessoa que estava levando essa revelação e lendo em cada igreja era uma pessoa abençoada.
E também assim eram bem-aventurados e abençoados os que ouviam, evidentemente, se obedecessem o que estava escrito. Mas como que os que ouvem e o que lê não vai ser abençoado se ele não entende o que está lendo? Tinham que entender para poder colocar em prática a palavra que estavam ouvindo. Portanto, eu creio que o Apocalipse é um livro que nós temos condição de entender. De fato, é uma revelação. Não é como se fosse algo estranho. O que será que está dizendo aqui? Mas dizer assim, que maravilha, que revelação maravilhosa nós recebemos de Deus. Nós estamos em condição de entender. Assim como os primeiros crentes que receberam o livro pela primeira vez. E quando isso acontecer, você será abençoado. Você não vai ficar com medo desse livro. Vamos olhar então. Vamos deixar esse livro falar conosco. Vamos fazer isso.